depois da palavra a gente ceia. Muito bem. Dá uma aliviada, pode dar. Não, tranquilo. Erga a sua mão em direção ao servo do Senhor. Vamos estar orando. Grandioso Deus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti, te agradecendo, Pai, por tudo que Tu és, te agradecendo por Tua presença neste lugar e pela vida do Teu servo, Pai, que aqui está, Senhor, propondo-se ser Teu instrumento, Senhor. Ser com Ele, ó Pai Celestial, em tudo, concede da Tua graça, da Tua unção. Usa Teu servo, Senhor amado, e fala conosco, pois precisamos ouvir a Tua voz. Nós Te clamamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir. Eu vou falar teu nome, Cristiano, porque eu mandei uma mensagem para tu, não sei se tu recebeu. Recebeu? Mandei uma mensagem para... isso. Se puder colocar aquele cartaz... Isso. Dia 3 de julho, amados, o Centro de Atividade Técnicas do CBMPE estará fazendo 10 anos aqui no sertão de Pernambuco, a parte técnica do bombeiro. Nós estamos realizando um culto em ações de graça. O nosso pastor irá ministrar a Santa Palavra. O Carlos recebeu, não foi, Carlos, o convite? O coral Azaf e alguns outros grupos de outras igrejas. Então, nós queremos convidar os irmãos para participarem conosco. Para mim, é muito importante a presença dos irmãos, não só da Igreja Batista Missionária Central, mas das demais igrejas, porque é um processo de retomada. Nós estamos há muito tempo sem culto na instituição e a gente vai ter uma oportunidade de retomar. Essa semana eu conversei com alguns pastores, com a devida ciência do nosso pastor, para mostrar a importância que existe da participação das igrejas. Então eu gostaria de falar isso aqui a cada irmão, também aos líderes de congregação. Eu sei que nosso pastor, a gente na reunião do conselho, a gente vai reforçar a importância da gente retomar esses cultos. E eu só aproveitei a oportunidade, porque, na verdade, o evento em si é no dia 4, que o nosso pastor também está convidado para o evento do dia 4, que é na Universidade Nassau, se resumia lá. Mas a gente aproveitou a oportunidade para a gente retomar o que era feito no passado. Carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 3... 2 Coríntios, capítulo 3. Eu não sei se Nascimento vai estar nesse período aqui. Eu gostaria muito que Nascimento tivesse. O cartaz é bem bonito, Nascimento. Eu quero que tu me mande uma foto do teu menino, que eu fiquei feito uma bestalhada ali, ouvindo ele cantar, para eu colocar ele no cartaz e levar ele para cantar lá no culto, em nome de Jesus. Vamos lá. Capítulo 3 do livro da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 6. Eu não vou ler todo o texto, é do versículo 6 até o versículo 17, mas eu quero ler o versículo 6 especificamente. É o versículo que eu gostaria de ler com os irmãos. Peço aos irmãos uma oração pela nossa vida. Recebi uma mensagem, quando eu estava mandando a mensagem para o Cristiano, de um amigo que está assistindo o culto, e ele mandou uma mensagem, bocejando no altar. Ele mandou uma mensagem, eu estava sentindo falta dele aqui, mas ele lembrou de me assistir no culto. Mas é cansaço, realmente esse mês de junho não é um mês fácil. Peço aos irmãos oração. Quando a gente sair daqui, a gente vai correr lá para o pátio de eventos. Se me verem na televisão, alguma coisa assim, os irmãos vão perceber que eu estou trabalhando em nome de Jesus. Versículo, amanhã no repórter, né? Versículo 6. Diz assim: e nos capacitou para sermos ministros
de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra, mas o Espírito, a letra e o Espírito. Esse versículo, ele precisa ser compreendido dentro de um contexto bíblico. E o contexto, quando a gente fala de contexto, a gente fala o que vem antes e o que vem depois. Eu lembro ainda na minha infância e adolescência que muitos utilizavam esse versículo para combater o estudo teológico, o estudo da Bíblia. As pessoas diziam que o estudar demais trazia problemas e as pessoas usavam erradamente esse versículo. Porque quando a gente olha o contexto que vem antes, Paulo nada mais, nada menos está defendendo o seu ministério apostólico e ele fala que os irmãos em Coríntios é a carta, é a comprovação, a chancela desse ministério. E o contexto depois, ele vai fazer o contraste entre a antiga aliança, representada pela letra, pela lei, por isso que ele diz a letra mata, ele está se referindo à antiga aliança, e depois ele fala o Espírito vivifica. Paulo está falando da nova aliança. Então, antes do versículo 6, ele dá o contexto, 2, versículo 14 em diante, e depois do versículo 7, ele também dá o contexto, para que a gente não escute, algumas pessoas ainda propagam esse tipo de pensamento, que estudar traz essa visão aqui. Mas não é isso que Paulo fala. Eu gostaria desses minutos que nós temos para conversarmos sobre essa temática, Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 7 e versículo 12. Paulo ele está explicando a diferença entre a nova e a velha aliança. A letra, a lei de Moisés dada por Deus ao povo de Israel, que do ponto de vista da Bíblia, a gente vai ler aqui em Romanos 7, e é o que a gente pretende discorrer aqui com os irmãos, Romanos 7, versículo 12, ele vai dizer que, no versículo 12, Paulo ele vai dizer que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Quando Paulo ele diz isso, ele faz esse contraste entre a lei, a antiga aliança e uma nova aliança. E Paulo ele vai nos revelar algumas coisas. A lei, ela não é má, a lei é santa, mas a lei vai apresentar algumas limitações, não dela, mas do homem. Primeiro, a lei ela vai revelar o pecado humano. Romanos 7, ainda assim está escrito, do versículo 7, Romanos 7, do versículo 7 ao 10, a lei ela vai revelar o pecado da humanidade. Diz assim: o que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, não haveria conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida, transformou-se na morte dentro de mim. Romanos 3:20, por favor. Abra a tua Bíblia aí. Romanos 3:20, por favor. Aguardo você abrir a Bíblia. A lei, ela revela o pecado do homem. Pela lei veio o conhecimento do pecado. E assim está escrito: porque ninguém será declarado justo diante de Deus, confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão. O que é que a lei fez? A lei, ela fez o homem chegar a uma conclusão: somos pecadores. A lei fez que a humanidade, especificamente em Israel, chegasse à seguinte conclusão: nós somos pecadores.
E a lei também ela traz uma segunda revelação para o homem, uma condenação. Eu só sei que algo é errado porque a lei diz que é errado. Porém, isso me mata porque pela minha natureza caída eu não consigo escolher não pecar. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O que é que eu quero dizer com este meu pensamento, aquilo que eu escrevi do ponto de vista daquilo que eu entendo? Que quando Adão, ele é feito, Adão e Eva, Deus cria Adão e Eva, existem duas características em Adão: a capacidade de escolher, a capacidade de pecar e a capacidade de não pecar, ou de obedecer ou não desobedecer. Adão tinha condições de escolher uma coisa e escolher outra. A grande questão é que quando Adão desobedece, ele perde a capacidade de escolher não pecar. E o que eu quero dizer com isso? Eu chamo isso de pecado original. Uma condição que Paulo diz que pela desobediência de um só homem, entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. E todos morreram em Adão. E alguém talvez pergunte: pastor, o que é que eu tenho a ver com isso se eu não estava no Éden quando Adão ele falha, ele desobedece os princípios de Deus? A grande questão é que em Adão, Paulo diz, nós nos tornamos propensos ao pecado. Então nenhum homem, através da sua condição, tem condições ou possibilidade de dizer assim: não quero pecar. Por quê? Porque Davi ele declarou assim, em pecado minha mãe me concebeu. O que é que Davi estava dizendo? Que ele trazia dentro de si a natureza pecadora. Então no Éden, Adão ele perde esta possibilidade. E eu gosto de dizer assim, preste atenção. Eu gosto de dizer que eu não sou pecador porque peco. Eu peco porque sou pecador. Então todos os homens pecam porque eles trazem dentro de si uma natureza pecaminosa. Então a lei, ela revela ao homem a sua condição de pecador. E revelando a sua condição de pecador, a lei não capacita o homem a obedecer os princípios de Deus. Tanto que na antiga aliança, quando o homem pecava, ele tinha que oferecer um substituto. Ele tinha que apresentar um sacrifício vicário. Era um cordeiro que apontava que mesmo ele cumprindo a lei, ou tentando cumprir a lei, ele não tinha condições de não pecar. E no seu pecado, ele deveria buscar uma justiça. E essa justiça pecou, morte. Só que na antiga aliança, todo ato de sacrifício apontava por algo mais perfeito, por algo maior. Porque Paulo diz que na antiga aliança existia uma cobertura dos pecados do homem. Mas, e aí eu quero te convidar a abrir a Bíblia ainda em Romanos 3, eu vou acelerar para a gente chegar lá. Romanos 3, versículo 9, por favor. Um dia eu chego lá, é porque eu ainda estou mente. Aí eu chego lá. Obrigado, pastor. Qual a conclusão? Eu esperando vocês e o negócio já aqui em cima, né? Aí chega lá. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus como gentios, todos estão subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum ao menos. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Olha o que Paulo diz. Paulo diz que todos, tanto judeus como gentios, estão debaixo do pecado. Aí abre a Bíblia em Romanos 5 e 12, por favor. Abre a Bíblia, o irmão já está aberto aí, né? Aí abre a Bíblia aí, em nome de Jesus. Versículo 2 diz, 12. Concluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada. Escute isso que eu falei.
peco porque sou pecador. E ele diz, porque a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Todos pecaram, porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia o pecado é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma figura daquele que há de vir. Agora preste atenção. Volta para Romanos 7, versículo 14 ao versículo 23. Eu gostaria de pedir aos irmãos que quando fosse ler Romanos 7, tentasse contextualizar o homem debaixo da lei. A condição que Paulo vai trazer aqui no capítulo 7 é o homem debaixo da lei. O capítulo 8 é o homem debaixo da graça. E aí é o contraste do versículo 6 do capítulo 3 de 2 Coríntios, quando eu disse a você, a letra mata, capítulo 7 de Romanos, e o Espírito vivifica, capítulo 8 de Romanos. E assim está escrito, a partir do versículo 14 do capítulo 7, diz assim, versículo 14 do capítulo 7, assim está escrito: porquanto é do nosso pleno conhecimento que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado, pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto eu quero, mas não pratico, o que eu quero eu não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei está correta, sou pecador. Neste sentido, já não sou eu quem determina o meu agir, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo, pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Por isso eu sigo praticando. O que é que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, a lei ela revela que o homem é pecador. Segundo, a lei ela revela uma condenação. Terceiro, a lei não nos capacita a obedecer os princípios de Deus. Pelo contrário, Paulo diz que a carne enferma, a natureza dele enferma, é confrontada por uma lei santa. E olhando para essa lei santa, ele chega a uma conclusão: sou pecador, e por mais que eu deseje fazer o bem, não consigo, não tenho condições. Mas Paulo ele vai fazer uma coisa, irmãos, que eu preciso chamar você para ler ainda em Romanos 7 e o versículo 24. E aqui eu vou acelerar para a gente cear daqui a alguns minutos. Versículo 24. Eu acho esse versículo a chave do texto. Porque Paulo ele vai dizer assim, preste atenção. Ele vai dizer, no versículo 24, miserável ser humano que sou. Olha a declaração. Paulo, ele diz que ele é um miserável ser humano. Ele diz, miserável ser humano quem sou. E ele diz assim, quem me libertará deste corpo de morte? Esta é a pergunta de Paulo. Paulo, ele faz um contraste com a lei romana. Ele escreve para irmãos em Roma. E ele pega uma lei romana e ele vai transformar isso numa alegoria para aplicar no texto. O que é que Paulo está falando quando ele diz assim, miserável ser humano que sou? Quem me libertará deste corpo de morte? O que é que Paulo fala? Paulo ele fala de uma lei romana que quando alguém matava um pai ou uma mãe, o corpo do pai ou da mãe era amarrado no assassino. E ele andava, e ele ficava preso com aquele corpo, e o corpo ia se decompondo, que era chamado corpo de morte, ele ia se decompondo, e a pessoa ia morrendo com a podridão deste cadáver. E o que Paulo diz? Paulo diz que a natureza dele
A natureza dele é como este cadáver que está preso a ele, que dia após dia apodrece e conduz Paulo a viver uma vida de morte. E ele diz assim: sou miserável, a minha humanidade ela é pecadora, dentro de mim só tenho inclinações para o pecado. E ele diz: está amarrado em mim um corpo de morte. O meu pecado aponta para algo que apodrece todos os dias. E declara: toda alma que pecar, esta morrerá. Só que eu, Paulo, e toda a humanidade antes de Cristo estava condenada ao pecado e à morte, porque estava dentro da nossa natureza. Só que a pergunta de Paulo não fica sem resposta. A pergunta de Paulo é respondida no capítulo 8 de Romanos. Eu sei, eu ia dizer, aliás, eu vou tentar. Abram a Bíblia, já sei que vocês estão olhando para cá. Capítulo 8 diz assim, versículo 1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou repetir para você. Olha o que Paulo diz. Paulo diz que na lei, e a lei revela o pecado dele e a incapacidade que Paulo tem de resistir aos seus pecados e à sua natureza. Mas agora ele vai mostrar que o Espírito vivifica. Ele vai dizer: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. O que é que Paulo diz? Paulo está dizendo que aquele cadáver que estava preso e acorrentado nele, ele diz que a lei do Espírito retirou este cadáver dele, arrancou este corpo de morte de Paulo, não só de Paulo, mas de toda a humanidade. E agora Paulo diz que esta nova vida no Espírito arranca da humanidade a condenação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, por favor. Texto que os irmãos conhecem. Capítulo 5. Os irmãos conhecem bastante esse texto. Olha o que Paulo vai dizer. No versículo 17. Eu vou ler o 15, meus irmãos, 16, 17. Ele diz assim: ele morreu por todos, para que eles vivam, aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. De agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Olha o que Paulo diz. Aí ele diz assim: ainda que outrora estivéssemos considerado a Cristo assim, mas agora, contudo, já não conhecemos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, e eu gosto dessa versão, ele diz assim: é nova criação. E eu gosto disso porque ele está dizendo assim: nasceu de novo. Ele está dizendo que em Cristo é retirado uma natureza e colocado outra natureza. Ele está dizendo que na graça, aquela incapacidade de obedecer a Deus, ela é retirada da natureza humana, e agora é colocada uma outra natureza. É por isso que Jesus, ele olha para Nicodemos e ele diz assim: Nicodemos, e é engraçado, quem conhece a cultura, estuda a cultura judaica, sabe que Nicodemos, ele ouve uma pergunta de Jesus, aliás, uma afirmação de Jesus que não era nova para ele. Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E não era novo para Nicodemos, não era. Por quê? Porque para os judeus, nascer de novo era uma expressão que era utilizada para um gentio, através do proselitismo, se tornar judeu. Então, para qualquer judeu, quando você dissesse assim: fulano nasceu de novo, ele já entenderia que ele era gentio, que se tornou judeu. E agora, o que é que acontece? Jesus já aponta para Nicodemos dizendo assim: é importante nascer de novo. E ele não entendeu, porque Jesus estava revelando que a bendita da justiça de Deus não estava atrelado a aspectos humanos, não estava atrelado ao nascimento pela filiação de judeu, não. Ele estava dizendo a Nicodemos: Nicodemos, tem algo mais importante do que a lei.
tem algo mais importante do que a Torá. Você precisa de um novo nascimento. Você precisa ser recriado. E nós estamos aqui, cercando a mesa do Senhor. E por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui celebrando a graça, meus irmãos. Celebrando que Jesus veio e se despiu como Deus, se tornou homem. E Ele colocou dentro de cada um de nós essa natureza que é capaz de vencer o pecado pela ação do Espírito. Aí nós estamos aqui cercando a mesa do Senhor. Vamos abrir a Bíblia em Romanos ainda, capítulo 8, para a gente terminar. Romanos capítulo 8. Olha que coisa interessante aqui. Vai dizer assim. Do 8, capítulo 8, versículo até o 17, mas eu gostaria de focar no 15. No versículo 15 é o que eu gostaria de focar. Do 14 e o 15, mais especificamente no 15. Assim, porquanto todos nós, porque todos os que estão ou que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 14 do capítulo 8. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí o versículo 15, preste atenção no 15. Ele vai dizer assim: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes mais uma vez atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Olha uma coisa interessante aqui. Eu sei que o livro de Romanos, ele se aplica a toda a humanidade. Mas quando Paulo escreve, ele escreve para judeus que estão em Roma. Se você olhar o capítulo 9, e você percebe nitidamente que o capítulo 9, ele fala do passado de Israel, o capítulo 10 do presente de Israel, e do capítulo 11 do futuro de Israel. Mas quando ele trata o capítulo 8, ele vai deixar claro muito a todos os judeus e aos gentios, que nós recebemos essa ação do Espírito através da adoção. Nós nos tornamos filhos de Deus por uma adoção em Cristo Jesus. E ele usa uma expressão, escute isso, ele usa uma expressão Abba, que em aramaico significa pai querido, ou como alguns queiram chamar, papai. E um judeu tradicional, ele não se referia a Deus como Abba, porque ele achava uma expressão muito formal para se falar de Deus. E Paulo, ele vai dizer que essa adoção em Cristo nos torna agora filhos de Deus. E que esta adoção, ela suplanta a aliança antiga, porque ela não se baseia na filiação por sangue, mas ela se baseia na filiação pelo Espírito. Aí ele vai dizer assim: recebestes o Espírito que vos adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar, Abba. E o interessante, irmãos, que se vocês observarem, Jesus, quando ele vai orar o Pai Nosso, e ele vai falar com Deus, ele chama Deus de, ele diz assim, Abba, ele chama Deus de Pai. E para um judeu que escuta essa oração de Jesus, é uma ofensa, porque eles não se referiam desse jeito. Mas o que Jesus está trazendo, e no Getsemane também ele chama Deus de Abba. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que agora, no novo tempo da graça, nós seríamos tratados como filhos de Deus. E que Deus colocaria dentro de cada um de nós o seu Espírito. E agora eu poderia sim escolher não viver uma vida de pecado. Eu poderia escolher agora viver a vida de Deus dentro de mim. Que agora, liberto do pecado, e eu quero concluir aqui dizendo uma coisa, no mesmo texto lá de 2 Coríntios 6, para terminar, e prometo que concluo agora. E eu preciso dizer isso a você. Já no final do texto, do capítulo 3, no versículo 6, ele vai falar para a gente. Eu quero ler o 6 e depois pular o 17 para a gente concluir. E ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata,
mas o Espírito vivifica. Versículo 17. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, aí a liberdade. E eu quero concluir dizendo que também quando eu era criança e adolescente, eu vi muita gente dizendo que esse versículo se referia a fazer, em Cristo você era livre para fazer muitas coisas. Era o que as pessoas ensinavam. Algumas igrejas utilizam ele como fundamento para algumas ações externas ou expressões de adoração. Não que sejam erradas expressões de adoração, mas quando Paulo ele falou isso, ele estava dizendo o seguinte. Paulo estava dizendo que quando a gente estava debaixo do pecado, nós éramos escravos do pecado. Então a gente não tinha liberdade de escolher não pecar. Eu lembro, daqui a pouco eu vou lá para o pátio, e eu lembro que uma certa vez, escute isso, uma certa vez eu estava ministrando, na época de São João mesmo, estava ministrando aqui quando o evento ainda era aqui próximo do aeroporto. E eu vi uma jovem aqui, e ela estava adorando a Deus, e ela estava cantando louvores a Deus, e ela chorava. Quando saí daqui, eu fui para casa, troquei de roupa, fui para o quartel, entrei na viatura e fui para o pátio. Quando eu cheguei lá no pátio, eu a vi lá. E naquele momento eu senti tristeza no meu coração, mas ao mesmo tempo eu entendi que sem Jesus, sem uma mudança de vida, é impossível a gente controlar os nossos desejos. É impossível a gente controlar os nossos pecados. Tem muita gente, irmãos, que infelizmente não fica de pé e cai e se mistura com o pecado porque não compreendeu que é impossível viver uma vida longe do pecado sem Jesus. Sem Jesus é impossível. Mas a proposta para ele nesta noite é aqui, ó, preste atenção. Sabe por quê? Porque quando Paulo diz lá em Romanos que agora libertos do pecado, e eu preciso esclarecer, libertos do pecado, Paulo diz assim, libertos do pecado, vos tornastes escravos de Cristo. Na lei nós tínhamos um Senhor, que era a nossa natureza carnal. Na graça nós temos outro Senhor, que é Jesus Cristo. Nós somos livres, mas nós somos livres para viver segundo a vontade de Deus. Livre. Por isso eu quero te declarar nesta noite, você é livre, mas você é livre para ser servo de Jesus. Para ser servo de Jesus. E eu termino com uma expressão do hebraico bem linda, irmãos. Tem um termo no hebraico, servo. Ele é formado por 3 letras. Yaim, que representa olhos. Ele é pela palavra fet, que representa porta. E ele tem outra letra que representa casa. Aliás, casa e porta. Servo. E eu digo assim, nós somos livres para sermos servos. E Jesus, ele disse assim, Lucas 12:37, Jesus falou assim, feliz é o servo, que quando o seu Senhor chegar, ele estiver esperando. E o que significa servo? Pela palavra hebraica significa aquele que espera o seu Senhor na porta. E a igreja é servo de Cristo. E a igreja anda com Cristo. E a igreja não mais serve ao pecado. Por isso, adore ao Senhor nesta ceia, porque você é livre em Cristo Jesus. Deus te abençoe.